Bom, nesse vídeo nós vamos falar do imposto de renda da pessoa física, a declaração de 2020 que está sendo preparada em relação ao ano de 2019. Especificamente nesse vídeo nós vamos tratar de doença grave. Para fins de imposto de renda, o que é considerado doença grave e onde eu informo no programa da Receita Federal que eu tenho uma doença grave. Então, primeiro, vamos lá. O que é uma doença grave? Primeiro, o que é a doença grave? Que diferença faz na declaração de imposto de renda? O rendimento que eu tenho de aposentadoria, reforma, pensão, complementações que eu possa vir a ter, mesmo que eu receba do exterior, elas são isentas se forem oriundas da doença que eu tenho. Então, digamos que eu tenho uma aposentadoria de R$5.000 por mês. Se fosse uma aposentadoria normal, né, eu teria tributação do imposto de renda. Mas como é doença grave, esses R$5.000 são isentos do imposto de renda. É importante destacar para vocês que os demais rendimentos que eu tenho são tributados normalmente. Então, cuidado com isso. Porque tem gente que acha que porque tem doença grave, ele não precisa pagar nada de imposto de renda. Precisa sim. Digamos que eu tenho a doença grave e tenho lá a minha aposentadoria por doença grave no valor de R$5.000, ok? Mas, além disso, eu tenho o aluguel que eu recebo, eu tenho a aplicação financeira, eu tive ganho de capital. O que vai acontecer com esses valores? Serão tributados normalmente. Então, o valor recebido oriundo da doença não é tributado. Os demais rendimentos são tributados normalmente, independente de você ter doença grave ou não. O que a gente chama de doença grave? Está lá na Lei 7.713 de 88. Primeiro, para ter a isenção, o rendimento tem que ser relativo à aposentadoria, pensão ou reforma, em reserva, no caso de militares, e a doença, tá? Então, demais rendimentos vão ser tributados normalmente. Digamos que eu não tenha pensão, aposentadoria a respeito da minha doença grave, mas eu tenho aluguéis, eu tenho aplicação financeira, vai ser tributado normalmente. Quais são as doenças? AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, né, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, né? Paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa. Então, essas são as doenças consideradas graves e que te dão direito à isenção do imposto de renda em relação aos rendimentos provenientes dela. Ah, mas eu tenho uma doença X. Está nessa lista? Está? Você é isento. Não está nessa lista, você vai ser tributado normalmente. Digamos que eu tenho uma doença dessa e eu ainda não me aposentei. O rendimento vai ser tributado. Porque o rendimento é oriundo do meu trabalho, não é oriundo da aposentadoria, não é oriundo da pensão que eu venha a receber. Tá? Então, isso que é considerado, essas são as doenças graves para fins de imposto de renda. Agora, como é que eu mostro isso na minha declaração? Aqui em identificação do contribuinte, eu venho aqui, ó. Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental, aí eu venho e marco aqui. E aí a Receita Federal já vai saber que ou o titular ou um dos seus dependentes tem doença grave ou deficiência física ou mental. Cuidado também com uma coisa, eu tenho uma doença grave. Para usufruir da isenção, eu tenho que ter o quê?
laudo médico atestando a minha doença. Ah, então eu posso ir ali no seu fulano, que é o médico da família há 20 anos? Não. Tem que ser laudo do INSS. O INSS vai atestar que você tem uma das doenças listadas como doença grave. Se você não tem um laudo médico e você marca aqui que você tem uma doença grave e você vai ser fiscalizado pela Receita Federal, você vai ter um pequeno problema aí, tá bom? Porque você tem que ter um laudo do INSS. Agora, eu preciso ir lá levar esse laudo? Não, só em caso de fiscalização você é chamado lá e você precisa apresentar toda a documentação que comprove que você realmente tem uma doença grave. Bom, é isso para a gente falar a respeito de doença grave. Se tem sugestões de vídeos, por favor, postem nos comentários. Tchau, tchau!